Muito boa tarde a todas e todos. Começamos agora a gravação. Já vou fazer aqui um marketing. Para quem não participa das gravações, você perde as nossas conversas da coxia, em que a gente discute coisas muito interessantes. Hoje tivemos um debate sobre as dimensões de Lilith, a partir do livro que a Kátia trouxe e comentários do Benjamin e da galera sobre a questão da criação da mulher e do universal feminino. Você gostou? Você se interessou? Então deixe de ser bobo e participe aqui das conversas. Não fica só na gravação. Beleza? Estamos aqui hoje na página 286 do PDF e do livro do nosso querido, é, cujo texto mais famoso ou que nomeia a obra é Inibição, Sintoma e Angústia, é o volume 17, né? Estamos na parte 9, rumamos ao fim do texto, vamos até a parte 10. O texto tem 10 partes, certo? Então, vamos lá. 9. Aspas. Você se permite incorrer em contradições muito difíceis de serem harmonizadas. Primeiro, afirma que um livro como o seu é completamente inofensivo, que ninguém se desfará da própria fé religiosa por causa. Opa! Por causa de considerações desse tipo, mas, visto que sua intenção é realmente abalar essa fé, como depois se verificou, podemos perguntar por que vai publicá-las, enfim. Em outra passagem, porém, você admite que pode ser perigoso, perigosíssimo até, uma pessoa descobrir que não se acredita mais em Deus. Até então ela era dócil, mas agora manda as favas à obediência aos preconceitos culturais. Todo Pre- o seu argumento. Preceitos. Oh, desculpa. Preceitos. É? O que eu falei? Aham, Preconceitos? preceitos. Ah, Não é desculpa. Aham. Preceitos culturais. Todo o seu argumento de que a motivação religiosa dos mandamentos culturais representa um perigo para a cultura se baseia na suposição de que o crente pode ser convertido em descrente, e isso é uma contradição total, né? Eu acho que ele vai continuar, né? As aspas, né? Essa fala é a fala do O objeto Haroldo. transicional do Freud. Como é que você chamou É, ele, Bê? o Haroldo. Haroldo, A, per- Haroldo. a pergunta do Haroldo é bem grande aí. É, porque o Haroldo é o tigre do Calvin, da historinha do Calvin Haroldo, né? Massa, é isso aí. Ótimo. Melhor nome impossível. É, tá tudo torto esse microfone aqui. Pronto. Outra contradição se dá quando você, por um lado, admite que o ser humano não se deixa guiar pela inteligência, que é governado pelas paixões e pelas exigências dos instintos, mas, por outro lado, propõe que os fundamentos afetivos da obediência humana à cultura sejam substituídos por fundamentos racionais. Quem puder, que entenda isso. A meu ver, uma coisa exclui a outra. E ele continua, né? É legal que aqui ele está fazendo meio que um apanhado, né, dessa contradição, né, para dar a chibatada de Freud, né, o movimento como é que chama? Tem um nome isso que é essa chibatada, né, que é esse movimento de argumentativo. Enfim. Além disso, a história não lhe ensinou nada. A tentativa de substituir a religião pela razão já foi feita uma vez, de modo oficial e em grande estilo. Então não se lembra da Revolução Francesa e de Robespierre? Imagine aqui um asterisco nessa parte. Eu vou voltar nele depois, porque isso prova algo que eu venho pensando no Freud há um tempo atrás. Estão na razão, Robespierre. Claro que sim, mas também se recorda da brevidade do lamentável fracasso do experimento. Está sendo repetido agora na Rússia, e não precisamos perguntar como terminará. Você não acha que devemos aceitar que o ser humano não pode viver sem religião? E ele continua, nosso amigo Haroldo, Haroldo Freud. Você mesmo disse que a religião é mais que uma neurose obsessiva, mas não tratou desse outro aspecto dela. Bastou lhe fazer analogia com a neurose. E de uma neurose, as pessoas têm de ser libertadas. O que, por outro lado, se perde com isso, não. O que, por outro lado, se perde com isso não o interessa. Bom, aqui o amigo imaginário do Freud, o Haroldo, parou de falar. E então eu queria fazer uma observação que eu achei interessante ele falar, né? Que ahm, ahm, o Freud, essa voz do Freud, que é o Freud, né? Fala que, olha, a Revolução Francesa tentou, né? O Iluminismo tenta apartar a razão, a emoção da razão. Isso
da merda, né? É interessante como existe uma grande matiz de pensamento alemão que surge em resposta ao iluminismo, né? E os grandes pensadores desse pensamento são os filósofos, os artistas da Universidade de Iena, daquele primeiro momento do final do século XVIII chamado Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, que é a galera que vai criar o pensamento da chamada filosofia do trágico, né? Vai pensar a ideia vai sair da forma do trágico enquanto tragédia e vai pensar o pensamento sobre o trágico, indo para um ramo derivado da forma da tragédia, indo para a estética, para a filosofia da arte. Aí tem uma galera, tem o Schelling, tem o próprio Hegel. Então, é legal que quando o Freud está anunciando isso, ele está se associando a essa turma. Ou seja, o Freud é um pensador do trágico, porque, de certa feita, o Freud ele é um pensador romântico. O romantismo é o pensamento filosófico estético derivado da resposta à crise da razão do iluminismo. O projeto romântico busca fundir razão e sensibilidade, entendendo que a racionalidade per se não dá conta das demandas instintuais do sujeito. Daí, algo que eu gosto de pensar no Freud como o último dos românticos, né? Uma espécie de prolongamento e de modernização do romantismo cravado em pleno século XX. Por que isso é importante? Bom, eu acho legal pra caramba pensar no Freud nessa dimensão estética, artística, como daí, porque daí você pode pegar todo Tempestade e Ímpeto, por exemplo, Goethe. Essa turma é a turma que está lendo Shakespeare. E é legal que o Freud ele faz todo o movimento artístico muito próximo à turma de Iena, né? Ele tá junto do Goethe, ele tá afiliado ao Goethe, que ele cita direto, mas ele tá relendo Shakespeare, que é a base do pensamento alemão. O romantismo é, de certa feita, uma releitura de Shakespeare, porque afinal Shakespeare não era romântico, né? A coisa mais legal de se dar aula de literatura no ensino médio é isso, né? Ai, cita um romance, a molecada fala Romeu e Julieta. Não, não é romance. Como não? Não, é uma peça trágica. Não é um romance. É uma obra, inclusive, renascentista. Não é romântico. O romantismo se constrói a partir de Shakespeare. E com ele, Freud. Daí aquela ponte possível, né? Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Freud, né? Porque você tem um pensamento trágico, romântico, atravessando, construindo e sendo decomposto. Um dia ainda vou fazer um curso sobre isso, que eu acho que é uma piração sem tamanho. Obrigado por terem paciência com essa digressão. Voltando ao Freud, Haroldo falou, eu exagerei, agora voltamos ao Freud ele mesmo. Essa aparência de contradição provavelmente surgiu porque tratei de coisas complicadas de maneira apressada. Podemos remediar isso em parte. Ainda sustento que meu pequeno livro é inofensivo num aspecto. Nenhum crente deixará que argumentos semelhantes perturbem sua fé. Quem crê mantém certos laços de afeto com o teor da religião. Certamente há muitos outros que não são crentes no mesmo sentido. Obedecem aos preceitos da cultura, porque se deixam intimidar pelas ameaças da religião e temem a religião enquanto têm de considerá-la parte da realidade que os limita. São esses que se afastam dela, assim que podem abandonar a crença em seu valor de realidade, mas também aí os argumentos não exercem nenhuma influência. Eles cessam de temer a religião quando notam que outros não a temem. Foi acerca deles que afirmei que saberiam do declínio da influência religiosa, mesmo que eu não publicasse este trabalho. Mas acho que você dá mais peso a outra contradição de que me acusa. Os homens são pouco acessíveis a motivos racionais. São inteiramente governados por seus desejos instintuais. Por que deveríamos, então, retirar-lhes uma satisfação instintual? Subsistindo-a por motivos racionais, substituindo-a por motivos racionais. Certamente os homens são assim, mas você já se perguntou se eles têm de sair assim, que eles têm de ser assim, se sua íntima natureza os obriga a isso?
Um antropólogo é capaz de fornecer o índice craniano de um povo que tem o costume de pôr bandagens nas cabeças das crianças desde cedo, deformando-as. Eu não sei se eu tô doido, mas quem fazia isso, por exemplo, eram os egípcios, né? Os egípcios tinham aquela coisa de deslocar o crânio e tal, né? Eu me lembrei, eu me lembrei que tinha os chineses que fazem isso no pé das chinesas, né? Mas na É, cabeça. aquele perfil de crânio que inclusive permitia o uso daquele chapéu egípcio, me parece que tinha uma questão de apertar o crânio da criança, deformando a moleira de modo que saltasse, né? E formasse essa. E, Parece que e aí tem. ele tá dando a entender que isso traz uma certa, um certo retardo, né? De inteligência, alguma coisa nesse sentido. Até não sei. Agora, eu acho interessante, se for o egípcio, é interessante que ele faz já, em outros textos que a gente viu até no Moisés Monoteísmo, né? Esse link, né? De Egitos, aí do Egitos passando pelos povos árabes para configurar Yahvé, né? Você chega ao povo judeu, né? Aos hebreus, né? E daí você tem um cristianismo. E isso também a gente sabe que os próprios egípcios, por conta da civilização minoica, né? Da ilha de Creta, fundam também a Grécia, né? Então, reconhecer essa dimensão nos egípcios é meio que encontrar uma raiz primeira, uma suposta raiz primeira de uma certa cultura que se constrói depois ocidental, né? Ah, mas a cultura ocidental, então você está dizendo que ela é oriental? É, eu quero dizer que Ocidente e Oriente não existem, são construções da nossa cultura que são feitas para tentar dar ordem no caos, e o que existe é o caos. É basicamente isso de uma certa feita, né? O Edival comentou aqui, já quero o curso, Edival. Eu tô pensando aqui, acho que preciso fazer isso, eu me devo isso, né? Como diz o Machadão, juntar as pontas da vida, né? Fundir teoria literária com psicanálise, e daí a gente sai sem entender nada, mas se diverte bastante. Eu acho que é importante isso, né? A gente vai não entendendo e crescendo, né? Talvez seja isso, né? Se eu conseguir não fazer muito sistemático, é bom. Daí eu me curo da minha neurose obsessiva, né? Pense no penoso contraste entre a radiante inteligência de uma criança saudável e a fraqueza de intelecto de um adulto mediano. Não será possível que justamente a educação religiosa tenha boa parte de culpa por essa relativa atrofia? Puxa, Freud, eu não acho. Você sabe o que que eu acho que faz mal para a criança? É, isso vai ficar gravado, hein? Vocês me desculpem a opinião dolorosa, mas uma das coisas que mata a criatividade de uma criança é uma instituição muito complicada, talvez necessária, mas muito complicada, chamada escola. Fui Mas professor aqui, durante 25 anos, tenho lugar de fala para dizer isso. mas aqui também, eu acho que ele está querendo dizer, né, Fábio, que principalmente naquelas escolas antigas, onde não existia Uhum. ainda o conhecimento, eu não sei se isso daí, essa época dele, início do século XX, né, e era muito forte essa questão do criacionismo na Uhum, escola e também uma dificuldade da inserção da ciência na escola por causa do contraponto que fazia ao pensamento religioso, né? com Então parece que certeza. a criança entrava ali, ela já saía moldada com o pensamento religioso a um ponto de se tornar uma barreira para a entrada da ciência. Então o que ele está querendo dizer é que às vezes a escola ela mais atrapalha o processo de inserção científica nesse tempo do que ajudava, né? Sim, sim, não, não, é legal que eu destaquei a ideia como escola e você também foi para essa questão da escola, mas ele fala que educação religiosa, eu pensei que era até do papel da igreja mesmo, só, né? Mas, não, com certeza, a ideia de escola e religiosidade não era apartada nessa época, né? Era completamente junta, quer fossem países católicos, quer fossem países protestantes, né? Agora, o pulo do gato, no meu modo de pensar, para pensar o hoje, para pensar o agora,
é que assim, talvez e só talvez as nossas escolas não foram suficientemente laicizadas. Em que sentido? É, não acho até um problema que se discuta religião na escola, muito pelo contrário, acho que se deve discutir tudo, inclusive religião. Agora, a questão é que a estrutura formal do ensino, ela é escolástica. Veja o próprio nome, escola, né? Se a gente for pegar lá o Foucault no Vigiar e Punir, né? A disciplina das escolas e das fábricas é oriunda dos monastérios beneditinos, que se organizam numa forma de átrio, que é o panóptico, né? Você tem um átrio e você tem as celas ou as salas. E própria a sala de aula também, você tem um professor, muitas vezes tem um tablado, tem a mesa, a lousa, naquele ideário platônico de projeção da perfeição. É uma coisa difícil, eu falo isso, eu dava aula até poucos anos atrás e até em colégios particulares. Eu dava aula em colégios particulares aqui da região de Piracicaba e em termos de colégio particular, eu posso dizer que eu dei aula, acho que em todas as franquias que vocês imaginarem no estado de São Paulo, eu já dei aula. E assim, então assim, e eu acho até que isso foi piorando. Há poucos anos atrás, aluno chegava e falava assim, mas é para copiar a lousa? Eu ficava absolutamente incomodado. Como assim, com 15 anos? Eu queria que com 15 anos você tentasse pular o muro do colégio e não perguntasse se é para copiar a lousa. E como assim você vai me perguntar se é para copiar a lousa? Isso é um problema seu, não é um problema meu. O caderno é seu, o que você escreve nele é uma questão. Não, não tem essa autonomia. Né? Ele precisa da minha autorização. Eu até brincava, falei, vocês querem que dê visto no caderno? Pro meu susto, eles respondiam, eu quero. Eu falava, não. Aí, como eu vi que o meu destino é ser chato, eu fui ser analista. Né? Né? Porque, como assim, né? E me parece que isso que o Freud está trazendo, eu identifico isso na educação hoje, né? Quando você tem uma sala de aula com um professor dizendo para os alunos receberem numa dimensão projetiva, né? Quase que num papel divino, que bom, de divino não tem nada, nem sustenta esse lugar e nem a sociedade coloca dessa maneira, mas tem um desnível bobo e tem uma dimensão de carteiras em separado para privilegiar a circulação do controle. Isso é beneditino. Essa forma de pensar é beneditino escolástica. Por mais leiga que a escola seja, por mais que ela faça cursinho para passar na FUVEST, a organização estrutural dessa escola é escolástico beneditina. Ó, tinha que pôr um cartaz em cima, assim, né? Ora et labora. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu iria além dessa questão do Freud, dizendo que a questão é religiosa, mas não só religiosa porque está falando de religião, mas porque a sua forma é religiosa. Nós temos hoje a condução de um jovem numa organização religiosa. Ele precisa religiosamente ir à escola e fazer um conjunto de disciplinas que remontam práticas da disciplina lá panóptica que remonta o Mosteiro Beneditino. Até quando, meu Deus? Vou até repetir bem essa pergunta, né? Até quando, vírgula, meu Deus, né? Não é? Então, eu acho que o Freud tem razão. Eu só deslocaria para forma, não conteúdo religioso, mas para forma religiosa. Mas me parece que sim, né? E eu não vejo possibilidades de mudança nesse quesito. Continuando. Não será possível que justamente a educação religiosa tenha boa parte de culpa dessa relativa atrofia? Acho que uma criança livre de influência demoraria muito para começar a refletir sobre Deus e as coisas do além. Talvez essas reflexões tomassem os mesmos caminhos que percorreram os antepassados da criança, mas não esperamos por esse desenvolvimento, incutimos nela as doutrinas religiosas numa época em que não tem interesse por elas nem capacidade de lhes compreender o alcance. Postergação do desenvolvimento intelectual e antecipação da influência religiosa. Não são esses os dois pontos principais na agenda da pedagogia atual? Vou até voltar. Postergação do desenvolvimento intelectual e antecipação da influência religiosa.
Não são esses dois pontos principais na agenda da pedagogia atual? Eu diria que sim, e se a gente pegar o religioso como forma, mais ainda. O que é o Enem se não uma divindade? O que é a prova se não um totem? Eu já fiz essa experiência. Aluno não vai ter prova. Como assim? Não vai ter prova. Onde é que está a coragem de falar não vai ter prova? Mas como é que eu sei que eu passo de ano? No calendário. Ué, espaço de ano. Não, mas nós precisamos julgar. Vocês querem o quê? Confessionário também? Por que que o Big Brother, ícone da modernidade, tem uma instituição chamada confessionário? Que sociedade leiga é essa? A igreja, tudo bem, eu acho que até a igreja tá certa, acho mó bonito. Você vai na igreja, a igreja é legal, não é questão da religião. Eu penso a forma religiosa enquanto linguagem de controle. Estou sendo Foucaultiano mesmo, assim. Era isso que eu ia dizer, né? Bem vigiar, ou bem a história da sexualidade, né? Não Esse é? movimento que faz da ciências sexuais para as ciências sociais, né? Analisar esse processo aí de desenvolvimento. Não é? É assim, e eu acho que nisso, eu acho que o Freud está bastante nessa marcação até do conteúdo religioso, até como o Benjamin colocou, pelo lugar que ele está. Mas se a gente pegar e radicalizar o Freud, e pensar na religião enquanto forma, né? Eu acho que as nossas, é, 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 a nossa escola é muito. Bom, tem outras experiências pedagógicas interessantes lá, aquela escola do Porto, né? Que assim, você tem aluno de, sei lá, de 20 anos com aluno de 15 anos estudando a mesma coisa, não é? E as salas de aula não são salas, são lugares de encontro que podem ser uma sala ou não, né? Que eu fico pensando nisso, na dimensão do religioso enquanto forma, né? Porque isto posto, o que nós fazemos é uma educação neurótica obsessiva. E é neurótica obsessiva, né? Eu me lembro quando teve lá a revolução, eu tô brincando aqui, né? A Revolução das Crianças, quando teve a ocupação das escolas, né? E eu me lembro de ver adolescentes lá engajados, de esquerda, né? Porque nós queremos a educação de qualidade, nós também queremos passar no vestibular. Eu fiquei tão triste quando eu vi isso. Falei, olha só, é para isso que serve a escola, para fazer uma prova que, cujo nome é lugar de trocar roupa, né? Que é o vestíbulo, é o exame vestibular. O vestíbulo é uma antessala, né? É. Né? O seu sonho é ser um quase. É tão triste. Vestibular significa morrer na praia, né? Porque assim, se o seu alvo é o vestibular, o seu alvo poderia ser a universidade, né? Eu já quero estar na universidade, eu já vou estudar o que tem na universidade, porque afinal é lá que eu quero estar. Não, você vai estudar para o vestibular, que é a antessala. O seu sonho é o quase. Que miséria, não? Como a gente é Até os, miserável. até os cursinhos, né? A pessoa faz um ano de cursinho pro vestibular, Sim. E né? eu tô falando, olha só, eu tô falando como alguém, assim, eu, durante décadas, fui professor de cursinho. Eu sei do que eu tô falando. Eu fiz 3 anos de cursinho para passar em psicologia. E depois eu fui professor de cursinho. Eu sei do que eu tô falando. Eu ganhei o feijão dando aula em cursinho, né? E eu me lembro, uma das vezes que eu perdi o emprego, que nessa vida de professor, a gente ganha os empregos, perde os empregos. Eu me lembro de ter sido acusado, por 2 vezes me aconteceu, de coordenadores, de falar: sabe o que que é? Esse não é o seu perfil, você é muito professor de universidade e não de cursinho. Eu falo: olha só, mas então era para ser bom, né? Porque não é na universidade que eles querem chegar. Então, tá bom, não é? Não, tem que pensar menos. O Freud, eu tô lendo o Freud assim, eu tô trazendo o Freud pro agora, né? E eu acho que essa questão da educação das crianças, eu pensei, você já imaginou? Se não me engano, o Alexandre Patrício, daquele podcast lá dos canais de boteco, ele trabalha com educação, né? Trabalha em colégio, tudo. Eu fico imaginando, é, es- como deve ser legal, espero que ele responda essas questões, né?
assim, sendo winnicottiano, né? Pensando na questão do desenvolvimento da criança na escola, ora bolas, né? Porque a escola, eu costumo falar que os donos da escola parece que não gostam do jovem, né? Querem Fábio, controlar. Oi. e também uma outra coisa, uma coisa interessante que ele coloca aqui, né, é que ele fala que são os dois pontos principais da agenda pedagógica atual, né, atual do tempo dele. Uhum, É, parece e é interessante como ele coloca como se fossem inversamente proporcionais ou contrapontos, né? Por exemplo, a influência religiosa posterga o desenvolvimento intelectual na escola, né? uhum. Então ele está querendo dizer de uma certa forma que é um atrapalho, né? Sim, É, principalmente se eu acredito que nessa época o valor primeiro era da religiosidade, né? Então acaba que isso vai empurrando lá para frente, quando der a questão do desenvolvimento intelectual da criança, né? sim. Se a gente for, não, total, se a gente for pensar, quer ver, essa afirmação é assustadoramente contemporânea, soa assustadoramente contemporânea para mim, porque se a gente for pegar um caso muito recente, a gente teve um comediante, entre aspas, né? Porque o Brasil, não só o Brasil, né? Mas enfim, o mundo contemporâneo produz vários comediantes, entre aspas, né? Que são comediantes especialistas na arte de serem sem graça, né? Que é um sujeito que atende pela alcunha de carioca, né? Sem demérito dos queridos cariocas, por favor, que são pessoas sensacionais. Mas este carioca, no caso, um comediante, entre aspas, ele veio a público num podcast aí, né, dizer, né, que ele educa o filho para selecionar o que vai estudar e sai, né, e que estou pagando amor. Não sei o que que esse R significa, enfim, né? E como ele paga, ele tem o direito de julgamento sobre educação. Olha que interessante, é um pouco sobre isso, né? Se você for pensar que o lugar do pai e a mãe é um lugar de tradição e a escola deve respeitar essa tradição, inclusive como obediência religiosa e tal, né? Como essa questão que o Freud coloca tá no hoje. Né? Essa coisa de que, olha, mas os pais têm essa orientação religiosa. Sim, mas ele está na escola. Ah, mas é que ele é. Tá bom, ele vai para a igreja, reza por Deus que ele quiser, tudo bem, mas aqui é a escola. A escolarização haveria de ser leiga na sua forma mais radical. E daí você tem, não, claro, claro que você deve ter sua religião, mas é óbvio, religião é cultura, é legal. Mas lá. Aqui, você até pode manifestá-la. E os outros também vão. E você vai ver dos outros, né? Tudo bem? Esse é leigo. Isso não é uma escola ateia, é uma escola leiga, né? Mas a gente vê constantemente que a escola contemporânea no Brasil, ela está sempre tergiversando sobre essa dimensão das disciplinas religiosas e das religiosidades mesmo, né? Tá sempre elegendo uma e não outra, né? Isso ponto pro Freud mais uma vez. Quando o intelecto. Sabe? Oi, diga, diga, diga. Quem disse? Não, só para falar que naquele artigo que eu mandei, né, falando do André Valadão, eu toco também justamente nesse assunto, né, dessa questão do homeschooling, né, e como eles mobilizam esse discurso religioso justamente como uma justificativa, né, para prender o filho em casa com esse receio, né, da, do impacto que a sociedade vai ter nessa criança, né, porque querendo ou não vai ser o momento que a criança vai se desprender da família, né, vai conhecer um novo mundo, assim, entre aspas, né. Uhum. E aí Nossa. também eu estava lembrando que tem um vereador, que se eu não me engano ele é de São Paulo, que o nome dele é Lucas Pavanato, né? Acredito que ele seja de São Paulo, mas enfim, é dessa área aí do PL, que o primeiro projeto dele de lei era justamente nos intervalos das escolas, já que não está mais podendo ter a utilização do celular, seria justamente fazer a leitura de textos bíblicos durante os intervalos nas escolas, né? Para ver também como essa questão é latente, né? E aí, misturando com isso, eles também metem essa questão da sexualidade também, que o Freud em algum momento aí toca, né? Como uma das justificativas para isso, né? Com essa questão da ideologia de gênero, né? Dos professores ensinando as crianças a serem gays, travestis e tal. Né? Então, isso é muito atual ainda, assim. Não só no Brasil, mas também é um movimento ordenado
no mundo, né? Porque o André Valadão, ele está criando essa escola da Lagoinha, né? Que é justamente essa, eu não sei como é que ele chama de escola, uma coisa que quem vai ensinar os pais, né? Mas enfim, então ele está criando isso, né? Já diz ele que esse ano ele abre, né? A primeira etapa aí dessa escola já foi autorizada e tal. É, a gente queria que melhorasse, mas então, e é doido isso assim. O texto do Freud se faz presente até uns anos atrás, né? Se faz atual até uns anos atrás, que a coisa não estava tão ruim nesse aspecto, mas agora que está piorando, o texto Freud fica mais atual ainda, né? E periga e de novo, bom, com certeza, né? Se fizerem outra fogueira de livros, mais uma vez os livros do Freud irão para a fogueira, porque afinal de contas, né? Imagina, sexo, bom, o Freud estava falando de sexualidade infantil na psicanálise lá atrás, né? E a galera, como assim, né? É terrível. É terrível. Particularmente eu, como um poliateísta difuso, acho que a religião pode ser um barato, mas eu acho que tem lugar e hora, né? E acho que tem lugar que não cabe, ou que seja trazido em pluralidades, mas haveria de haver um cosmopolitismo, uma urbanidade para essas questões, mas não há. É isso aí, né? É isso aí. A gente gosta que o Freud tenha razão, mas toda vez que a gente vê que ele tem razão, a gente sente um sentimento de, ó, que terrível, não é? Né? Quando o intelecto da criança desperta, as doutrinas religiosas já se tornaram inatacáveis. Ou você acha que contribui para o fortalecimento da função intelectual que uma área tão relevante lhe seja interditada com a ameaça dos castigos do inferno? Se alguém chegou a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentam, sem críticas e sem enxergar, inclusive, as contradições entre elas, não devemos nos espantar com com sua fraqueza de intelecto. Mas não temos outro meio de controlar nossos instintos senão a inteligência. Aí acho que é uma questão de tradução, né? Trieb hat, Haftigkeit. Substantivação do desvio Haft, que eles dão lá, instintual, e daí nas versões consultadas também tem impulso, e aquele debate que a gente sabe, né, de impulso e instinto e tal, né? É que ele quer dizer pulsão aqui, né? Aqui seria, né, alinhado um pouco mais com a autêntica, né, seria mais uma pulsão, né, contra nossas pulsões. Como esperar que indivíduos sujeitos a proibições de pensar alcancem o ideal psicológico, o primado da inteligência, como você sabe, atribui-se às mulheres em geral a debilidade mental fisiológica. Aí, para a gente pensar isso, a gente vê na discussão nossa da coxia sobre Lilith, né? Deixa eu ir na nota de rodapé aqui. No original, Psychologischer Schwarzsinn, expressão do neurólogo e psiquiatra Paul Julius Moebius. Ah, tá. Da fita, o cara da fita, né? Se não me engano, Moebius. Usada no título da controversa obra que publicou em 1903 sobre a debilidade mental fisiológica da mulher. Olha que estudo horroroso. O ensaio moral sexual civilizado, nervoso moderno. Tá, nesse texto da moral sexual, Freud vai debater essa questão da sexualidade feminina e tal, e enfim, né? Como você sabe, atribui-se às mulheres em geral a debilidade mental fisiológica, ou seja, uma inteligência menor que a do homem. O fato em si é discutível e sua interpretação é duvidosa. Muito obrigado, tio Freud. Mas um argumento quanto à natureza secundária dessa atrofia intelectual diz que as mulheres sofrem sob o rigor da proibição precoce de voltar o pensamento para aquilo que mais a interessaria, ou seja, os problemas da vida sexual. Enquanto influírem nos primeiros anos de vida da pessoa, além da inibição de pensar sobre o sexo, a inibição religiosa e a política derivada desta, não se pode realmente dizer como é a pessoa de fato. Ou seja, ora, mas a mulher, ela, aqui a gente acha que ela intelectualmente. Mas olha o que vocês estão fazendo com a mulherada, que vocês estão encarcerando ela, né, numa lógica neurótica de organização, e daí, bom, daí as histéricas, daí tal, né? Mas vou moderar meu zelo e admitir a possibilidade de que também eu persigo uma ilusão.
talvez o efeito da proibição religiosa de pensar não seja tão mal como suponho. Talvez se evidencie que a natureza humana permanece a mesma, ainda que não se abuse da educação para a submissão religiosa. Isso nem eu nem você podemos saber. Não só os grandes problemas desta vida parecem insolúveis no momento, mas também muitas questões de menor monta são difíceis de resolver. Você há de convir, porém, que nisso é justificado ter esperança quanto ao futuro, que talvez se possa desenterrar um tesouro que enriqueça a cultura, que vale a pena fazer a tentativa de uma educação sem religião. Se o resultado for insatisfatório, estarei disposto a desistir da reforma e voltar ao julgamento anterior puramente descritível. O homem é um ser de inteligência fraca, governado por seus desejos instintuais. Em outro ponto, concordo com você inteiramente. Sem dúvida, é um começo insensato querer eliminar a religião violentamente de uma vez. Sobretudo porque não há perspectiva de êxito. O crente não deixará que lhe tirem sua fé, seja com argumentos, seja com proibições. E mesmo que se conseguisse fazer isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos durante décadas, naturalmente não dorme quando privam do remédio. Outra afirmação de uma contemporaneidade inelutável, né? E especificamente falando de remédios mesmo, né? O efeito das consolações religiosas pode ser igualado ao de um narcótico, algo que é bem ilustrado. Deixa eu ajeitar aqui minha área de trabalho aqui. Bem ilustrado pelo que ocorre na América de hoje. Lá se procura, sob a clara influência do domínio das mulheres, privar os indivíduos de toda substância que produz embriaguez, estímulo ou prazer, e saturá-los do temor a Deus como compensação. Não precisamos perguntar como também terminará esse experimento. Se eu não estou louco, ele está falando aqui da lei seca dos Estados Unidos, da década de 20. Olha, que Uhum. é da lei seca, vida dos Estados Unidos. E daí que é a época do Al Capone. E olha só, mais uma vez esse texto se torna terrivelmente atual, porque, né? Da América de hoje. Vamos chamar dizer que esse de hoje é o de hoje mesmo. Lá América Estados Unidos, aquela América, não a nossa América, né? Não a Biayala, né? A América do Norte. Lá se procura sobre a clara influência do domínio das mulheres, privar os indivíduos de toda substância que produz embriaguez, estímulo ou prazer saturados do temor a Deus como compensação. É a América hoje a terra do fentanil, né? Um opioide, que é na verdade um poderoso anestésico, né? Interessante como as pessoas precisam anestesiar-se da realidade. E é de lá que nós temos as correntes religiosas que tanto vieram para o Brasil para buscar a teologia da prosperidade e que depois se torna a teologia do domínio, né? Tem o E certo. aqui também, Oi, fala, querido, fala, fala. exatamente. E aqui, Fábio, ele faz uma analogia, né, no sentido de que lá eles, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Uhum, Lá eles com a lei seca tentaram tirar o álcool, né? Mas uhum, não conseguiram, porque a questão pulsional é muito mais forte, né? As pessoas sentiam necessidade de álcool para os encontros, né? Para o final de uhum. semana, para estar lá com os encontros sociais e tal. Então, parece que é isso que ele está querendo dizer aqui. Também não ia adiantar chegar e falar, olha, proibido, ninguém pode mais exercer sua religiosidade, né? Eu acho que é isso, porque é o ópio, né? É o que traz, é o que substitui o sonífero, é o que dá, vamos dizer, é o que faz a pessoa ter uma certa paz na hora de dormir, pensar em Deus, pedir perdão, aquela coisa toda, né? Se tirassem isso, ia se criar talvez um movimento paralelo, alguma coisa subversiva, onde a religião não ia deixar de existir, não ia deixar de. É isso? Será que ele está querendo dizer? Eu entendo assim que a ideia de tirar o álcool e no lugar colocar a religião, que ele fala essa questão das mulheres, no sentido de criar, né, essa mulher controlada, essa mulher, né, domesticada, domesticadora, por que domesticada, né? Me parece, justamente, porque tem uma questão no controle das mulheres, né? Nessa época, se não me engano, chamam as chamadas flappers,
né? Que são as melindrosas, né? Aquela mulher de. Veja lá a novelinha da Globo, Chocolate com Pimenta, né? É aquilo, né? Aquela lógica de um certo erotismo, mas um erotismo sob controle, né? Uma mulher modernizada, mas porém controlada. Ela é moderna, porém do lar, né? Ela é anterior às Wives, né? Ela é a mãe das Wives, né? Essa mulher da década de 20 teve as suas filhas que são a geração boomer, né? Do pós-guerra, né? As mulheres da década de 20 e 30 têm as suas filhas boomers, vamos dizer assim, né? Que são as mulheres tradicionais, né? Para pensar, as filhas dessas mulheres são aquela. Tem uma série de televisão da década de 60 chamada. Como é que é? Papai Sabe Tudo. Procure no YouTube, né? Todo em branco e preto, que é assim, é o momento que a quem me cantou essa bola foi Maria Rita Kel. Maria Rita Kel, numa supervisão, me falou que sobre esse perfil da mulher da década de 60, né? E daí eu contei pra ela das Wives, ela não sabia dessa coisa. Como assim? Eu falei, você não tá sabendo da moda das Wives? Ela falou, não. Eu falei, então, agora tem essa moda, né, das Wives, né, das mulheres tradicionais que ficam em casa, né, esperando o papai saber tudo, que assim, aí você tem uma casa que tem os seus conflitos do cotidiano, comezinhos, e daí o papai, a hora que chega do trabalho, com o seu cigarro que patrocinava a série, se vocês virem no YouTube lá, tem o patrocínio do cigarro, né? Ele chega, né, fumando elegantemente com seu cabelo de gel e ele resolve os problemas da família, porque afinal, papai sabe tudo. E essa mulher se casou com esse homem idealizado e tal, né? Me parece que do começo do século XX, passando pelas guerras, até chegar no pós-guerra, você tem essa construção dessa mulher, né? Ela já tinha sido controlada lá no século XIX, né? Mas agora você tem um segundo momento de controle moral e essa civilização puritana, né, americana, controladora do sexo, da droga, né, tem no papel da mulher como o grande papel de, óbvio, né, o pensamento evangélico americano sabe disso. Você quer controlar a família, você controla a mulher, né? Essa é a lógica do controle, né? Deixa eu ver aqui, eu aposto que é uma mensagem do Edival. Olha lá. Exatamente. Diz Edival. Tinha que vir dos Estados Unidos. Isso é óbvio, né? É, né? E é muito legal a gente pensar que o Trump é uma espécie de refluxo, mas pensa naquele refluxo assim, aquele refluxo nojento, de epigástrico mesmo, aquele que vem com bilirrubina, biliverdina, né, saindo pelo nariz. O Trump é esse vômito alaranjado disso daqui, né? Ele é um vômito alaranjado desse passado de um suposto homem ideal. É um absurdo imaginar que o Trump seria um homem ideal, né? Aquele ser alaranjado, débil, né? Horroroso, sebento, mas enfim, né? Seria um cavaleiro. E agora, olha que loucura, com todas as demências, demência não, né? Com todas a perversidade que ele está executando no mundo, por que que os eleitores dele estão incomodados com ele? Porque ele tem os arquivos do Epstein sobre pornografia, licenciosidade, questão de sexualidade. Ou seja, não é porque ele é um perverso maldito, mas é porque ele não é um puro sexual. Porque ele não pode ser o cavaleiro do QAnon. A ruptura, possível ruptura com o Trump, e tomara que venha, é porque Trump não seria tão puramente religioso como propõe. Óbvio que não é. É um canalha, né? Até porque. Inclusive, Oi, fala, Edival. não, só inclusive falou de rompimento aí, né? Que um Uhum, dos símbolos da invasão do Capitólio, que foi aquele cara, né, é, meio viking lá, uhum, ele saiu da cadeia e assim que saiu, ele foi no Twitter esculhambar com o Trump justamente com isso, né? Com esse argumento por causa do caso Epstein, né? Não tinha nada a ver com essas coisas que ele faz, mas justamente por causa desse caso aí, né? Dessa moral, entre muitas aspas, né? Que o Trump uhum. deveria representar, em certa medida.
É, porque ele se mostra um falso moralista, mas o problema é que todo moralista é um falso moralista. Eu sou da opinião que falso moralismo é uma redundância, né? Se é moralista, é falso, né? Porque, né, quem já olhou para si, bom, principalmente num processo de análise, sabe que todo mundo tem teto de vidro, então pare de jogar pedra nos outros, né? Verdade? Enfim. Continuando, e me impressiona a atualidade do texto do Freud, mais uma vez, né? Discordo, portanto, quando você conclui que o ser humano é incapaz de prescindir do consolo da ilusão religiosa, que ele não suportaria sem ela o peso da vida, a realidade cruel. De fato, não um indivíduo a quem desde a infância tenha sido instilado esse doce, ou doce amargo veneno, mas e outro que tenha sido educado sobriamente não sofrendo da neurose, talvez ele não necessite de um tóxico para entorpecê-la. Claro que o ser humano se verá então numa situação difícil, terá de admitir seu completo desamparo, sua irrelevância na engrenagem do universo. Já não será o coração da criação, o objetivo da cariosa atenção de uma providência bondosa. É, o fim da onipotência, né? Estará na Como, mesma como situação. ele, como ele é, como ele escreve bem, né? Impressionante. É muito, muito legal. É, é um romântico, inclusive no estilo, é inacreditável. Estará na mesma situação de um filho que deixou a casa do pai, que era aquecida e confortável. Mas não é inevitável que o infantilismo seja superado? Eu acho impressionante como quando a gente trabalha com pacientes na dimensão da oralidade e até da dimensão da compulsão alimentar, né? Como impressionante como é, a questão do alimento, né, passa pelo doce, passa pelo gorduroso, né, passa pela cremosidade, né, passa pelo quente, né? E todo mundo tem uma lembrança de infância de um leite quentinho na casa da avó, né? E passa por essa dimensão, né, da alimentação como conforto, né? E a ideia de um conforto térmico, uma dimensão uterina, de acolhimento. É impressionante como esse tipo de simbolização aparece, né, invariavelmente em todo mundo, né? É muito poderoso, né? E a questão do colo, né? Ele tá mamando, ele tá no colo da mãe, que tá aquecendo, né? Tudo naquela fase oral, fica bem marcado. Não é? É impressionante, cara. É impressionante. Se a gente pensar que a indústria alimentícia dos alimentos ultraprocessados, né, e que é muito perversa e que é muito adictiva para as pessoas, né? O que que ela faz? Ela descobriu uma espécie de secção áurea do paladar, né? Ela descobriu a perfeita combinação entre açúcar, gordura e sal. Se você pensar, o que é comida ultraprocessada? É a combinação de gordura, açúcar e sal, né? Bom, gordura, açúcar e sal, em certa medida, remete a essa dimensão do próprio leite materno, né? Essa dimensão desse alimento primordial, né? Tem o açúcar e sal do soro, né? E a gordura do leite, né? Então, assim, é impressionante como, por exemplo, e muitas vezes na ação do alimentar-se e da compulsão alimentar, a gente está emulando quase que quase não, numa lógica de uma pulsão de morte, né? A repetição de uma dimensão de acolhimento que a gente quer fazer resolver, né? Isso é muito, muito poderoso, muito poderoso. O ser humano não pode permanecer eternamente criança, tem de finalmente sair ao encontro da vida hostil. Podemos chamar a isso educação para a realidade. Ainda preciso lhe dizer que o único objetivo desse trabalho é chamar a atenção para a necessidade de dar esse passo. Então, é o que, na minha leitura, é onde a gente, por exemplo, poderia colocar a mãe suficientemente boa, que é a mãe que falha. É aquela mãe que é a ave que empurra o filho do ninho, né? Fala, vai, né? É essa mãe que fala, que mãe ruim, está empurrando o filho. Não, está mandando ir, precisa ir, né? Essa mãe que falha,
Essa mãe que cria para o mundo, né? Que no geral a mãe latina, a mãe brasileira, é muito assim. Ela fala que cria para o mundo, mas é uma mentira deslavada. Ela cria para ela mesma, né? É, Você teme, provavelmente, que o ser humano não resista a essa dura prova. Bem, vamos esperar que sim. Já é alguma coisa quando alguém sabe que conta apenas com suas próprias forças. Então, aprende a usá-las corretamente. E o ser humano não é inteiramente sem recursos. Desde os tempos do dilúvio, sua ciência lhe ensinou muita coisa e incrementará mais ainda o seu poder. Quanto às inevitabilidades do destino, contra as quais não existe remédio, ele aprenderá a suportá-las com resignação. De que lhe serve a miragem de uma grande fazenda na lua, cuja colheita ninguém jamais viu? Nossa, mas que tapa na cara, sem tamanho. Como honesto camponês aqui na terra, ele saberá cultivar seu pequeno torrão, de modo que este o alimente, retirando as expectativas que havia posto no além e concentrando na vida terrena todas as forças assim liberadas, ele provavelmente alcançará que a vida se torne suportável para todos e a civilização não mais oprima ninguém. Então poderá dizer, como um de nossos companheiros de descrença, sem lamentar: o céu deixaremos para os anjos e os pardais. No original, pô, tá lá. Ah lá. Heinrich Heine, um dos fundadores do pensamento romântico alemão. O poeta, o grande poeta. Você sabe quem que era um devoto de Heinrich Heine? Um sujeitinho muito do bigodudo chamado Frederico. Friedrich Nietzsche era um grande leitor de Heinrich Heine, né? Olha só, é isso. Bom, o 10 é o fim. Se, pelo que nós vimos aqui, o céu é o limite, não quero eu terminar a nossa leitura hoje. Agora, Nossa Senhora Punha lá, nem aquele gostinho de. Ai, e agora? Vou aqui comentar. A Júlia estava dizendo, pô, não estava nos outros encontros, não deu tempo. Você queria saber que pé que tá? Eu já disse isso e vou dizer, né? Sem dúvida é o mais maravilhoso texto de Freud que eu já li na minha vida. É um texto assim, toda a psicanálise está dentro dele, né? Toda a crítica da cultura, tá? Como é que pode um homem condensar tudo isso? Sensacional. Não é? Vou dizer mais ainda. Os alemães, e eu não vou falar por mim, eu vou falar, vou citar dois teóricos da literatura, que é um sujeito chamado Ezra Pound, americano, e o outro brasileiro, brasileiríssimo chamado Antônio Cândido, né? Que é o seguinte, eles destacam, cada um em sua obra, o Ezra Pound no ABC of Reading e o Antônio Cândido no Literatura e Formação, eu acho que é, se eu não me engano, um livrinho de capinha amarela, pelo menos na edição que eu tenho, muito legal. E que é o seguinte, os alemães, é, o poeta se chama Dichter, né? Poeta é Dichter. Só que literatura, poesia se chama Dichtung, né? E Dichtung só que Dichtung também, em alemão, também significa condensação. Então o poeta, por excelência, é aquele que consegue condensar. É como se a poesia fosse nada mais que uma linguagem muito compactada, compactada, como se você pudesse espremer tanto um pedaço de carvão até que ele virasse um diamante. O diamante da poesia é a linguagem comprimida. Segundo Pound e segundo Cândido. Não sou eu que estou dizendo. Então, podemos olhar para o nosso grande doutor Freud e chamá-lo, né, de Dr. Dichter. Doutor poeta, não é? Eu acho. Poeta alemão do romantismo. Alô, Diva, dialoga com todo mundo aqui. Não, impressionante, cara. Impressionante a amarração, né? E aí, caros? Ficamos só.
Próximo encontro, 10. É o nosso último encontro, hein? É isso? É o Comentários. último, é a última parte? É a última parte. 10 é a última parte, não é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. É assim. É, né? E quantas páginas são? Uma, duas folhas, ó. Duas, três, quatro. Ih, é curtinho. É curtinho. Não vou terminar hoje. Não vamos. Vamos deixar para a próxima sexta, porque esse Ah, final não, aqui é tão legal que a gente deixa um pouquinho mais, né, para a gente é. curtir. Vamos voltar a ler no próximo encontro? A gente volta, ele finge que não terminou e continua. A gente vai colando o Legal. PDF, Aham. não é? Ô, massa. Bom demais. Gente, muito obrigado. Aproveitem essa sexta-feira. Bebam, encontrem seus deuses, lembrando que Deus tem que apanhar todo dia para lembrar quem é que manda. Acaba as leituras semanais? Não, não, Vivi. Vamos combinar a próxima. Aliás, eu jogo lá, vai jogando a ideia. O que vocês acham? Tem que meu mal-estar na civilização, mal-estar na cultura, né? Nos textos religiosos, a gente leu Moisés no monoteísmo, a gente leu Totem e Tabu. Esse é o Futuro de uma Ilusão. Eu acho que mal-estar na civilização, possivelmente, É né? bem legal, hein? Mal-estar da Né? civilização, ele, se eu não me engano, é logo depois desse, ele complementa o Futuro de uma Ilusão. Deixa eu ver. Eu acho que o mal-estar em termos de escrita, ele tá antes, né? Ou de organização, pelo menos, né? É É, antes, o mal-estar aham, na situação é antes, né? desse, Mas né? é um bom diálogo, né? É, eu ouvi dizer que eles têm muita coisa em comum. Né? Belezinha? Uhum. Ficamos, gente. Boa sexta-feira a todos. Obrigado pela companhia. É Tchau, nóis. tchau. Valeu, Fábio. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Boa noite. Valeu.